Os fariseus contaram o que tinham visto e ouvido aos chefes dos sacerdotes, que ficaram muito satisfeitos por saberem que Jesus estava de novo em Jerusalém, e mandaram que os oficiais o prendessem. Os dias das celebrações continuaram, e os oficiais ainda não tinham prendido Jesus, porque estavam muito impressionados com os seus ensinamentos. Misturavam-se com o povo para ouvirem mais, e Jesus tornou a falar ao povo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. A quem crê em mim, como diz a Escritura, do coração lhe correrá um rio de água viva. Este é de fato o profeta. Este é o Messias. Então o Messias vem da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias é de descendência de Davi e virá de Belém, onde Davi viveu? Assim, entre o povo, havia discórdia por causa dele. Alguns que o tinham ouvido acreditavam que ele era o Salvador que tinham anunciado. Outros queriam que fosse preso, mas ninguém lançou mão dele. Os oficiais voltaram para os chefes dos sacerdotes e fariseus, e aí foram interrogados para se saber por que não haviam cumprido as suas ordens. Entre os fariseus estava um homem chamado Nicodemos, o que tinha pedido conselhos a Jesus quando da última estada do Salvador em Jerusalém. Nicodemos era um seguidor de Jesus em segredo. Por que não o trouxeste até aqui? Nunca homem algum falou como este homem. Também fostes enganado? Algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa multidão não sabe a lei? É maldita? Porventura, condena a nossa lei um homem sem antes ouvi-lo e sem saber o que ele faz? Mestre da Galileia, pensas e verás que nunca profeta algum surgiu da Galileia. O povo continuava a ouvir as palavras de Jesus. Havia quem duvidasse, mas mesmo esses ficavam maravilhados com o poder das suas palavras. Sou a luz do mundo. Quem me seguir não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Tu deste testemunho sobre ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Ainda que eu desse testemunho sobre mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e sei para onde eu vou. Dou testemunho de mim mesmo, mas o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Esse teu pai, onde está? Não conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós conhecestes a mim, também conheceríeis a meu Pai. Eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis nos vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podereis ir. Vai querer suicidar-se? Pois ele diz, para onde eu vou não podereis ir? Eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque morrereis em vossos pecados se não crerdes em quem eu sou. Quem és tu? O que vos disse ser desde o princípio. Muito tenho que dizer de vós e julgar-vos. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido é disto que falo ao mundo. E o que quer dizer aquele que te enviou? Quando conhecerdes o Filho de Deus, então saberás que sou ele, e que nada faço por mim mesmo, mas falo aquilo que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Se permanecerdes em minhas palavras, serão verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer-nos então sereis livres? Bem sei que sois descendente de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai. Vós também fazeis do que viste junto do vosso pai. Abraão é o nosso pai. Se fosses filho de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora pretende matar-me. A mim, que tenho dito a verdade que de Deus tenho ouvido.
Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Nós temos um pai que é Deus. Se Deus fosse vosso pai, certamente me amarias, pois eu saí e vim de Deus. Não vim por mim mesmo. Foi ele quem me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não quereis aceitar a minha palavra? Vós tens por pai o diabo e quereis satisfazer a vontade de vosso pai. Mas não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não acreditais em mim? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque vós não sois de Deus. Bem dizemos nós, escrevemos que és samaritano e tens demônio. Eu não tenho demônio. Antes honro a meu pai e vós o desonrais. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Agora sabemos que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão que morreu, ou do que os profetas? Quem pretendes tu ser? Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem glorifica é o meu Pai, que vós dizeis ser vosso Deus. Vós não o conheceis. Eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por vê-lo um dia. E quando o viu, alegrou-se. Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Blasfêmia! Apedrejem-no! Apedrejem-no! Blasfêmia! Mentira! Mentiroso! Apedrejem-no! Porém, Jesus escondeu-se e saiu do templo. Uma vez mais, o povo recusou-se a aceitar Jesus. Ele lhes ofereceu a vida e eles preferiram morrer com os seus pecados. Mas a sua rejeição nunca poderá ofuscar a incomparável glória do Filho eterno de Deus.